Boa noite. Pode sentar. Eu vou pedir à igreja para abrir em Marcos 4, 35 e 41. Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Todos já abriram? Amém? Marcos 4, versículo 35 ao 41. Amém? Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Deus, pelo dia de hoje. Te agradeço por nos trazer até aqui, guardados e protegidos pela tua misericórdia e bondade. Eu entrego, Senhor, essa palavra para que o Senhor possa, Deus, tocar os corações, renovar a fé, fortalecer a vida dos meus irmãos, assim como fez comigo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, quando essa palavra, ela entrou no meu coração diante de uma dificuldade que eu tive no meu trabalho. E foi exatamente essa parte que, ao orar, né, porque eu estava com uma grande dificuldade, um grande empecilho no meu trabalho, e era algo que fugia das minhas possibilidades. Eu tentei resolver, mas eu não conseguia resolver. Então eu fui pro banheiro, que é o meu banheirinho da oração. Qualquer coisa que eu preciso, eu vou lá no banheiro da minha unidade, eu vou lá orar. E aí eu fui lá no banheiro e eu falei com Deus assim, muito rapidamente, mas a minha oração foi: Senhor, eu estou muito triste, que eu não consigo resolver essa situação, mas eu sei que o Senhor consegue resolver ela para mim. Mas dentro de mim, a situação era tão difícil de ser resolvida, era um impossível de verdade. E eu fiz essa oração, mas dentro de mim eu tinha aquela coisa assim, não vou conseguir. Mas eu orei, eu falei: Senhor, só o Senhor pode fazer isso por mim. E na mesma hora que eu acabei de orar, eu ouvi essa palavra. Eu vou ler de novo. Deixa eu só achar. No verso 40, eu ouvi exatamente isso. Por isso que eu fui procurar e achei Marcos 4. No verso 40, ele fala assim: por que sois assim tímidos? E foi essa palavra que eu ouvi de Deus. E eu fui procurar onde estava. E aí eu fui ler Marcos e fui entender do que se tratava. E só para poder terminar a questão que era impossível para mim, que logo depois eu fui para casa, peguei meu ônibus, e quando eu cheguei no meio do caminho,
chefe me liga e fala: Fernanda, Deus é tremendo. Aí eu falei: por quê? Ele falou: sabe aquela situação? Aí eu falei: sim. Ele falou: então, ela se desenrolou dessa forma. E foi assim, de uma forma incrível, aquilo que tinha, que estava me atormentando, que estava tirando a minha paz, se dissipou, e foi da forma que Deus quis. E eu não precisei me envolver naquela situação, porque talvez se eu me envolvesse, aquilo iria dar um problema para mim. Então, aquilo tocou meu coração, porque na hora Deus falou comigo: por que sois tímidos? E na hora que eu ouvi o meu chefe falando isso comigo, eu falei: caramba, como que eu não acredito num Deus que já fez tanta coisa assim? Tanta coisa por mim. Eu tenho tantos testemunhos que eu já até contei aqui na igreja. Então, assim, como é que eu ainda sou tímida em achar que há alguma coisa que Ele não pode fazer por nós, né? E aí eu fui ler o capítulo 4. E eu estava lendo primeiro, inicialmente eu fui ler a parte da tempestade. E eu estava tentando entender por que Deus estava falando aquilo para aqueles discípulos, né? Porque sois tímidos, né? E aí eu peguei a questão, sempre a gente pega, porque a gente aprendeu com o pastor, pega o que significa, né? E eu peguei o significado de tímido, assim, de uma maneira bem simples. Eu vi que tem relação com insegurança, com uma pessoa receosa, que paralisa e deixa de fazer algo por medo, né? Então, eu entendi que Deus estava falando com aqueles discípulos, né? Porque eles mesmos não podiam acalmar aquela tempestade, porque eles mesmos não podiam clamar o nome de Deus e aquela tempestade parar. Assim como estava a minha situação, né? Porque eu não poderia acreditar que Deus podia intervir como interviu naquela situação. E aí eu fui ler antes do versículo 35 para poder entender o que estava acontecendo naquela situação. E aí me veio uma outra situação, uma outra experiência que eu tenho de vida, e por incrível que pareça, hoje é o dia dos professores, né? E me veio a experiência de ser professora. Porque no capítulo 4 de Marcos, Deus fala através de parábolas. E Ele está ensinando aqueles discípulos e a multidão todas aquelas parábolas. Então, eu só vou falar. Tem a parábola do semeador, a parábola da candeia, tem a parábola da semente, tem a parábola do grão de mostarda. E Deus falava e ensinava a multidão e os discípulos através de parábolas, né? Ele dava explicação em relação ao Evangelho através daquelas parábolas. E uma parte que eu achei muito interessante, que está no versículo 34, não precisa abrir, eu vou ler só. Que ele fala assim: porém, explicava em particular aos discípulos. Então, assim, Jesus estava ensinando aquela multidão, ensinando através de parábolas, que a gente viu com o pastor que é a forma que eles tinham de entender e compreender aquela realidade, né? Mas aos discípulos, além deles ouvirem as parábolas, quando ele tinha um tempo a sós, ele esmiuçava aquilo que ele estava dizendo, né? Então, os discípulos, eles tinham um certo privilégio de estar ali ao lado de Jesus e ter a explicação mais sensível daquelas parábolas. E aí eu me lembrei de quando eu dava aula, né? E coloquei essa situação com o que eu estava lendo em Marcos. Por quê? Porque quando a gente dá aula, na minha área pelo menos, a gente tem um período que a gente chama de aulas teóricas, né? A gente tem um período de teoria e depois a gente tem um período de prática, né? Primeiro eu trago um embasamento teórico para que eles possam entender como faz, né, na teoria, para que depois, quando eles forem para o hospital, eles consigam praticar, trazer à memória aquilo que eles aprenderam e praticar. E foi dessa forma que eu entendi
capítulo. Eu entendi que Deus estava ali, naquele momento inicial, falando em parábolas. Eu entendi que ele estava dando uma aula teórica do que era o Evangelho e de todas as coisas que as pessoas precisavam ali entender. E que no momento da adversidade, no momento da tempestade, eles foram postos em prática, né? Eles foram para a aula prática. Naquele momento que surgiu a tempestade, era o momento deles trazerem à memória tudo que eles tinham aprendido e agir da maneira que eles tinham compreendido Deus falando, né? Usando a fé, usando a crença mesmo em Jesus. Então, eu compreendi dessa forma. Eu entendi que esse momento das parábolas foi o momento que Deus separou para poder explicar, né, toda a questão do Evangelho, explicar como que as coisas funcionavam, a questão da fé, ele fala da fé. E quando ele chegou com a tempestade, seria o momento de praticar aquelas palavras que foram dadas. E que muitas vezes é exatamente assim que acontece com a gente, como aconteceu comigo também, né? E que Deus falou no meu coração essa palavra, porque sois tímidos, né? Porque depois de tanto entendimento, depois de tanta coisa que a gente aprende e ouve, tanto aqui, quanto no particular com os pastores, quanto no discipulado, quanto na escola bíblica, em todos os momentos a gente tem sido suprido com a palavra, né? A gente não está nem um pouco enganado aqui nesse lugar. A gente tem a palavra, a Bíblia, né? A gente não tem nenhum outro instrumento para ser usado aqui. A gente usa como instrumento a palavra de Deus. Então a gente tem o conhecimento da verdade. Então, quando muitas das vezes a gente é posto em prática, a gente fica temeroso. A gente fica com medo de colocar aquela teoria em prática. Assim como os meus alunos, eu falava muito isso para eles, quando eles estavam prontos para irem para os estágios, eles vinham até mim e falavam: professora, como é que eu vou fazer? E agora? E eu falava: acredita naquilo que você aprendeu, acredita naquilo que você estudou, né? E eles iam, e quando voltavam, algumas vezes erravam, outras acertavam, mas assim, a prática é isso, né? A prática é isso, é você ir, acertar uma vez, errar outra, mas está sempre tentando fazer o que foi proposto. E aí a segunda parte é exatamente essa que eu estou falando, quando Deus fala: vamos para outra margem. Essa parte eu entendi que quando ele fala para os discípulos: vamos para outra margem, é quando eu entendi que ele está fazendo um chamamento para esses discípulos. Agora vamos praticar. Porque logo depois, quando termino o capítulo 4 e eu leio o capítulo 5, eu até falei isso com a pastora, eu falei: está tudo interligado. Primeiro ele ensina, depois ele bota eles para praticarem. E se você olhar o capítulo 5, tem a cura do endemoniado. Então, assim, mais um momento para eles exercitarem a fé, para eles praticarem aquilo que eles aprenderam. E aí, eu entendo que esse momento foi um momento, quando eu olhei o capítulo 5, eu li uma parte do capítulo 5, eu entendo que naquele momento, não foi um momento só deles exercitarem aquilo que eles tinham aprendido nas parábolas, mas eu entendo que esse momento foi um momento de entender tudo aquilo que Deus tinha falado, que Jesus tinha falado através das parábolas. Porque essa situação do endemoniado, esse cara estava endemoniado, era um cara que estava jogado, todo mundo tinha medo dele, né? E Deus foi lá e o libertou. E quando Deus liberta ele pede a Deus para seguir. Ele quer ir com Jesus. Ele quer caminhar com Jesus. E Jesus fala para ele: não, volta, vai para a sua família, vai para os seus e fala tudo aquilo, a misericórdia que eu tive com você. E se você pegar todas as parábolas do capítulo 4,
esse endemoniado, ele está praticando tudo aquilo que foi falado nas parábolas anteriores. Ele foi lançada a semente deu fruto, né? E a parte da candeia, né? Que ele fala, o que adianta a candeia ficar escondida se ela projeta a luz? Ela precisa projetar a luz, a intenção dela é essa. Então, esse homem fez todo o processo, esse endemoniado, após ser curado, ele fez todo o processo das parábolas. Então, eu entendo que os discípulos tiveram ali, além do exercício da prática, né, da prática da fé, da prática do crer, né, eles tiveram também a oportunidade de ver aquilo acontecer de forma prática, de forma real. E eu, diante de tudo que eu já passei, eu já compartilhei com os irmãos as minhas lutas, as minhas dificuldades, inclusive no mestrado. E eu acredito que esse momento que eu estou vivendo agora, que Deus abriu essa porta para mim, foi o momento que Deus falou para mim, agora está na hora de você praticar. Então eu acredito que nesse momento é o momento de eu exercitar a minha fé, como eu acredito que está sendo para todo mundo, porque assim, eu estou trabalhando, mas eu também passei pela pandemia um tempo reclusa, e eu sei que tem sido um exercício diário a gente praticar a nossa fé, porque a situação é muito adversa, a situação é muito... Ela é uma situação que nunca houve, então é tudo muito diferente, é tudo muito novo para a gente. E é muito difícil a gente acreditar quando a gente está vendo o mundo desabando, como foi o que aconteceu com os discípulos. Inclusive, ele fala para Deus, você não se importa que a gente pereça? E quantas das vezes eu lendo isso, eu me imaginei falando isso para Deus. Você não se importa com o que está acontecendo comigo? Você não está vendo? Por que você não intervém? E com esse olhar, eu entendi que Deus está falando, não, você já sabe. Você pode intervir sobre isso. Você tem autoridade para falar, para o vento acalmar. Você tem autoridade e conhecimento para falar, para o vento cessar, para a tempestade passar. Eu estou aqui, mas você já aprendeu, está na hora de você praticar. Então, o que eu entendi e o que eu queria passar através dessa mensagem é o que Deus falou comigo. Ele falou comigo que eu já passei pela parte do entendimento, do ensinamento e tive bons professores, como hoje eu tenho professor, tive muito bons professores. E eu agradeço de coração por todo o cuidado, por todo o carinho que tiveram, por toda a paciência que tiveram comigo. Mas eu acredito que todos nós já aprendemos e entendemos, e agora eu acredito que Deus tem preparado um momento para cada um de nós, para que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos. Então, o que eu queria passar dessa mensagem é isso, é que Deus fala para a gente em todo o tempo que a gente vê alguma tempestade se levantando e a gente grita o nome de Deus e fala, ei, me socorre. Eu entendo que Deus está olhando para a gente nesse momento e falando, por que você está tímido? Por que você tem pouca fé? Você já não tem mais tempo para ter pouca fé, você já aprendeu, você já praticou. Agora está na hora de você dizer, aquieta o mar, aquieta vento. E eu acho que muitas das vezes, como eu falei, até para uma amiga minha diante de uma situação que ela estava, eu falei para ela, eu falei, olha, muitas das vezes Deus não responde a minha oração, porque eu falei da resposta que Deus me deu em 10 minutos. E aí ela falou assim, meu Deus, ora por mim. Eu falei, não, muitas das vezes tem orações que eu clamo a Deus tem anos, e Ele não me respondeu, e eu aguardo nele. Todas essas orações, mas existem momentos que cabe a nós orar e clamar. Tem momentos que Ele vai ter que intervir, Ele que vai ter que entrar.
Mas existem momentos que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá e eu tenho que falar: ei, quieta, eu não preciso chamar Deus para isso. É igual quando eu estou dando aula e um aluno meu que já estudou comigo há 1 ano chega para mim e fala: professora, como é que faz isso? Eu falo: não acredito que você não sabe isso. Isso já foi ensinado há muito tempo, isso já é para você aprender há muito tempo. Eu faço isso rotineiramente, inclusive agora no meu setor, entendeu? A gente tem 5 meses lá. Quando alguém chega para mim e fala que não sabe mexer numa coisa que a gente está batido fazendo no sistema, eu falo assim: como assim? Você está há 4 meses, 5 meses aqui, como é que você não sabe fazer isso? Sabe? E eu vi muito essa palavra que Deus falou para mim, da mesma forma que eu falo para eles. Sabe? Quando Deus falou: por que sois tímidos? É como se eu falasse para eles: como é que vocês não sabem fazer isso? Entendeu? Porque é bem assim, sabe? Eu fiquei imaginando Deus, depois de todo o ensinamento, depois de falar tudo pra gente, a gente ainda fala: poxa, dá pra você vir aqui me ajudar porque eu não sei? E aí Deus fala: não, isso aí é você que tem que fazer. Eu tô aqui para te amparar, mas quem tem que falar para quietar é você, né? E é isso. Essa foi a leitura que eu fiz dessa palavra. E no final, essa questão do endemoniado, eu achei lindo, porque assim, ele vai para os outros e prega a palavra, né? Então, assim, até numa circunstância difícil que era que esse homem passava, Deus tem um propósito, né? Deus usou a vida de uma pessoa que estava tão miserável para poder curar e levar o evangelho para a vida de tantas outras pessoas. Imagina quantas pessoas não olharam o testemunho daquele cara, porque a cidade inteira via aquele homem daquela forma deplorável. Então, assim, olhar para um homem regenerado e fazendo as coisas, e falando de que Deus fez aquilo com ele, é como se eu olhasse para a minha vida e quem me acompanhou aqui nesse lugar, quando eu entrei, e é como se eu olhasse para a minha vida, como eu entrei e como eu estou agora. Então, eu acho que as circunstâncias, elas servem para trazer um testemunho mesmo. Porque quem olha para aquele endemoniado, para quem olha para mim, consegue ver o quanto Deus pode fazer, o que Deus faz no lado, né? Então, eu agradeço a oportunidade. A palavra da Fernanda de hoje é uma palavra que é sensacional. Eu poderia destacar alguns pontos. Primeiro, uma transformação que Deus fez na vida dela, e eu oro para que ela fique firme, oro por ela. Não oro tanto pelo César, não aguento o César, mas oro mais pela Fernanda do que o César. Brincadeira, oro pelo casal sempre. Então, o primeiro ponto, sempre relembrando aquilo que Deus fez. Muitas pessoas ficam assim: tem que relembrar. Sim, a Bíblia relembra. Até mesmo quem era Pedro, depois quem era Pedro, depois a Bíblia, ela não omite as transformações. Então, parabéns a Fernandinha, que ela continue. Que o diabo é sujo e sempre quer nos fazer voltar para o vômito. Você ouviu o que eu falei? Se a porta fica vazia, se a casa fica vazia, limpa, porque conheceu o Evangelho, conheceu a igreja, mas não cheio de Deus, entra o demônio que estava e ele traz mais 7 demônios. Então, se estava ruim, fica pior ainda. Então, que Deus continue fortalecendo a vida da Fernanda e do César, e que eles continuem até a volta do Senhor Jesus. O segundo aspecto de tudo aquilo que foi colocado, da colocação que ela colocou muito, a analogia que ela fez sobre o homem e depois as parábolas que frutificou, o quanto esse homem frutificou. Essa, na realidade, é a métrica do Evangelho. É isso que é o Evangelho. Jesus disse que é uma semente pequenininha, uma das menores, Jesus é quem fala, que quando entra fica enorme, vira uma árvore enorme. O Evangelho, ele se manifesta no resultado. Se não houver resultado, é tudo. Religiosidade, criticismo, enfim, discutir o cabelo do anjo,
Mas o Evangelho, ele quando acontece, traz resultado. A pessoa se transforma. Se não há transformação, não houve Evangelho. Nunca por causa do Senhor, lógico que não. Mas por todas as parábolas e tudo aquilo que vemos, é que o coração é ruim. Nós temos a dificuldade enorme, entendeu? Que existem pessoas, e muitas pessoas, que o coração é ruim. Maus, ruins, cruéis. A Bíblia coloca dessa maneira. Nós queremos fantasiar, e muitas vezes as pessoas ao nosso redor, não queremos acreditar que ela tem um coração ruim. Então ela ouve, mas o coração é de pedra. A semente paquica na rocha, na pedra, ela não entra. Não tem ali abertura para entrar, isso não entra. Então, o Evangelho que se manifesta, como o Fernando explicou, era um homem cheio de dificuldades, endemoniado, e ele se converteu e ele mudou a história dele, ele foi pregar, ele foi testemunhar. É isso que acontece quando ocorre o Evangelho. Eu, uma certa vez, fui fazer uma visita e eu levei o Darlan comigo. E eu estava orando, porque eu estava embaixo da porta, enfim. E eu já tinha falado tantas vezes. Eu estava orando pelo Senhor, me ajuda, Senhor, quietinho, brincando com o Darlan. Eu sempre brinco muito com o Darlan, sempre um prazer estar aqui com ele. E ele estava ali orando, e eu interagindo com ele orando. E de repente o Darlan do nada, ele falou assim: pastor, a pessoa tem que querer, não? E eu olhei para ele, e ele nem sabia que naquele momento ele estava sendo a materialização daquilo que Deus precisava dizer para mim, e que eu precisava ouvir mais uma vez. Eu já sabia, lógico, mas eu precisava ouvir mais uma vez. Ele tem que querer. Se não houver o desejo de uma transformação profunda e real, a manifestação do Evangelho na vida não acontece. Então, o que aconteceu nessa história, depois com as parábolas, é a demonstração real do que o Evangelho faz. O Evangelho transforma comportamentos, pensamentos, atitudes. O Evangelho não nos faz pessoas religiosas. O que hoje muitas pessoas são religiosas. Vão para a igreja, não falam palavrão, não fumam, cantam os louvores, mas não sofrem uma transformação interna nas estruturas básicas de vida. E aí a Fernanda conclui de uma forma muito brilhante. Estou muito orgulhoso dos nossos seminaristas, muito feliz com tudo aquilo que eu tenho ouvido. Na semana passada, Denise falou sobre a importância de obedecer. Cícero pregou sobre as 4 formas de ouvirmos a palavra de Deus. Todos os seminaristas têm sido um instrumento vivo para nós. E aí ela fala que, quanto professora, ela cobra do seu aluno que já deu a matéria que ele ainda não faz, não sabe fazer. E ela fala: puxa vida, você já deveria saber. E não diferente do Evangelho, vemos em algumas partes da Bíblia, quando fala: eu ainda tenho que falar com você como criança, como menino, as coisas elementares da palavra, as coisas elementares da Bíblia. Aí entra uma coisa que nós não temos como humanos, que é a misericórdia de Deus. O Senhor sempre se renova e sempre fala conosco. Mesmo que tenha que falar com a sua igreja quanto criança, ele prefere falar com as crianças do que perder. Mas lembrando, como eu falei na mensagem de A Videira e os Ramos, quando nós não sofremos as transformações internas, do temperamento, dos hábitos, do caráter, nós aqui perdemos. Porque os grandes desafios da vida e aquilo que nós todos almejamos, presta atenção no que eu vou falar agora. Os grandes desafios da vida e aquilo que nós almejamos, queremos sucesso, bem-estar, exige de nós maturidade. As crianças não estão preparadas para este passo.
Então você, quando age contra criança espiritualmente, quando você não se transforma, quando você não cresce, você, por outro lado, vou voltar, mesmo que você não se transformou, não cresceu, o Senhor vai continuar agindo com misericórdia com você, lembra? Ele não joga você fora, mas você não está apto para os grandes desafios da vida. Os grandes desafios da vida exigem de nós a transformação que Deus quer fazer e pode fazer. Ele está ávido de transformar a sua vida para que você cresça e não mais seja um religioso, não fale como criança, não age como criança, mas que tenha a plenitude do Evangelho, a maturidade do Evangelho, para que você suporte as grandes batalhas que você vai enfrentar na sua vida. Os grandes desafios exigem de nós maturidade. Se não estivermos amadurecidos espiritualmente, nós não vamos suportar os grandes desafios, vamos estar sempre patinando dentro da nossa meninice. Estou desanimado, estou animado, eu orei, esse mês eu dei o dízimo, eu me inspirei no dar o dízimo, as mesmas conversas elementares que nos impedem de avançar, nos impedem de transcender, que é o grande objetivo de Deus para a nossa vida. O que o Senhor tem para nós é fantástico em todas as áreas, mas exige transformação, exige entrega, exige permissão, para que nós possamos ir lá na nossa família. Ninguém mais nos conhece como a nossa família. Ninguém. Você pode me enganar todo mundo, mas na sua casa todo mundo sabe quem você é. Seu filho sabe quem você é. Seu neto sabe quem você é. Seu esposo, sua esposa sabe. E Jesus falou: trabalha na tua casa. Vai lá, diz para ele aquilo que eu fiz. Então a família olha a princípio, você falando diferente, mas ele só vai te respeitar se você agir diferente. E quando você age diferente, quando a tua atitude diferente, não tem palavra. Então Jesus, ele quer que você se transforme para que você volte na sua casa, volte, e mesmo que eles não te honrem, mas eles sabem que você sofreu uma grande transformação. Depois, então, essa transformação, ela precisa ser manifesta ao mundo, às pessoas ao seu redor, que vão te procurar. Desejo do fundo do meu coração que essa palavra possa ter tocado o seu coração. O Evangelho, ele acontece na nossa vida quando realmente temos frutos, resultado. Qual é o resultado, meu irmão? Qual é o resultado do Evangelho na tua vida? Qual é o impacto do Evangelho na tua vida? Qual a transformação dentro da comunidade, dentro da nossa igreja, dentro do seu trabalho? Qual o impacto da sua fala, do seu testemunho? Você é uma pessoa temperada? Uma pessoa equilibrada? Você tem sido uma pessoa frutífera que pode abrir a sua boca e falar que mesmo na fraqueza do seu ser tem se manifestado o Espírito Santo de Deus, os seus frutos da sua vida? E isto é o resultado do Evangelho. Que Deus abençoe você nessa noite. Quero orar para você. Dobra a sua cabeça. Talvez você esteja falando: eu ainda não tenho esse resultado, mas por isso que o Senhor lhe trouxe aqui nessa noite. Na sua casa, nos cultos, eles se manifestam ao conserto de Deus, a misericórdia de Deus. O Espírito Santo de Deus está aí, a tua igreja. O Senhor se manifestou nessa noite. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço por quem está no som, multimídia. Te agradeço pelos diáconos que trabalham sem cessar, os músicos, os cantores, e nessas semanas os seminaristas que têm manifestado a tua palavra. E nessa noite o Senhor se manifestou de maneira clara, mais uma vez, a necessidade de termos um resultado de vida diferenciado, um resultado frutífero, pessoas transformadas, como foi aquele homem. Por isso que aquela história está na tua palavra, para nos mostrar que o homem mais derrotado, mais vil, mais temido,
pode ser transformado, ser um instrumento. Ajuda meu irmão a entender isso nessa noite, Senhor. E aquele que não tem vivido essa transformação, ajuda nessa noite a iniciar este processo, para que possa quebrar hoje maldições familiares, pessoais, mas que hoje esse coração possa se quebrantar na tua presença, que o teu Espírito seja manifesto nessa igreja, seja manifesto no trabalho, porque o povo está cansado de um povo religioso, o povo está cansado de uma igreja que expressa moda, expressa acusação, expressa maldade, egoísmo, prostituição, sensualidade. O povo precisa de nós como sal e luz, de amor, benignidade, bondade, equilíbrio, domínio próprio. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória no meio desta igreja. Quebra, Espírito Santo de Deus, toda a humanidade, a carnalidade suja, imunda, no meio da tua igreja. E faz, Senhor, como o Senhor fez naquela vida daquele onde quis, homens e mulheres transformados pelo poder do teu Espírito Santo, que falam e andam e agem, moldados pelo teu Espírito. Senhor, ajuda, Senhor, o teu povo a entender isso nesta noite. E que o Ministério Rafa seja este modelo de igreja. Em nome de Jesus. Amém.